O que diferencia a pessoa que tem resultado da pessoa que não tem resultado é a estratégia. Te ensinar um método Marcelo, que é um método que eu uso. Esse método ele tem 7 etapas. Eu vou explicar para você como que funciona cada etapa desse método, como que você vai fazer para você estar aplicando, porque depois que você souber isso, quando você for fazer o seu anúncio, você vai conseguir ter um resultado melhor. Antes de você subir anúncio, você tem que pensar na estratégia, saber o que você vai fazer, para aí sim você já ter tudo definido, para que quando você for entrar dentro do gerenciador de anúncios, você só vai apertar o botão e você vai criar a campanha, que é isso que a gente vai estar fazendo mais para frente. Mas antes da gente entrar de fato na ferramenta de apertar botão e subir as campanhas, que eu vou estar explicando para vocês como que funciona cada objetivo de campanha, tudo direitinho, você precisa entender essa estrutura que eu vou passar para vocês agora. A primeira etapa é o que eu falo que é o mapeamento de mercado. É você entender como que funciona o mercado, quais são as oportunidades, quais são os desafios que tem naquele mercado. Porque todo mercado ele tem aquele período de sazonalidade, ou seja, aquele período que ele não vende tão bem. Muitas empresas aí têm esse período no final do ano. Então é importante você analisar todo o mercado para você conseguir criar estratégias que de fato vão te dar resultado. Então você vai conseguir fazer análise de tendência, que é ver o que os pessoal estão mais fazendo, o que o pessoal do mercado está fazendo, o que os empresários estão fazendo. Fazer um benchmarking com seus concorrentes. O que é benchmarking, Marcelo? É você fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Isso aqui que eu estou falando com vocês, você vai ouvir falar em vários passos dessa etapa, que é você fazer pesquisa de mercado, que é você entender o que funciona com os seus concorrentes, para você conseguir analisar tudo isso, que é a próxima etapa do nosso método, que é você analisar o concorrente, fazer análise de concorrência. A análise de concorrência, ela vai permitir que você veja o que funciona e o que não funciona no mercado. Isso vai permitir com que você consiga ajustar a sua estratégia para você conseguir analisar campanhas de concorrentes, analisar anúncios, analisar copies, criativos, que tipo de posicionamento, qual conteúdo ele está divulgando. Isso você vai conseguir através dessa análise de concorrência, que vem seguindo é aquela estrutura que eu falei. A primeira é mapeamento de mercado e agora analisar a concorrência. Isso tudo você vai ver que vai ter o degrau para você conseguir chegar e já ter o resultado que você espera. O próximo passo é o refinamento de público-alvo. Você precisa conhecer bem quem é o público-alvo para você criar campanha, porque se você não souber quem é o público-alvo, as suas campanhas não vão te dar resultado. Então é muito importante você fazer esse refinamento do seu público-alvo, saber qual é a idade, qual é o gênero, comportamento, idade, tudo isso sobre o seu público-alvo. Tem a diferença do público-alvo, por exemplo, é homens de 25 a 45 anos que gostam de futebol. Esse é o público-alvo. Dentro do público-alvo você tem personas específicas. Essas personas é quando você tem um público maior e você quer alinhar a comunicação diretamente para aquela pessoa. Por exemplo, dentro do mercado digital tem as pessoas que querem aprender tráfego pago. Então o público-alvo, por exemplo, é homem e mulher que tem interesse em marketing digital. A persona, ela já é um público bem mais específico dentro do público-alvo. Por exemplo, que é homem que tem interesse em tráfego pago. Então você está vendo que eu estou segmentando mais, tem essa diferença aí de público-alvo e persona. Você vai começar trabalhando ali com o público-alvo, tá? Para quem está começando agora, você não precisa ficar aí fazer pesquisa de persona, até porque no início isso não vai fazer tanta diferença para você. Então é importante você conhecer ali quem é o seu público-alvo, interesses, dados demográficos, comportamentos, para você conseguir tanto atingir o seu público quanto você fazer a criação dos anúncios, da copy, baseada em cima desses dados que você tem, da análise que você já fez do concorrente. Todo esse passo a passo você vai vendo que ele vai se encaixando para você conseguir ter toda a estrutura que precisa para você ter a estratégia necessária para que quando você entrar dentro do gerenciador de anúncios, é só você apertar o botão lá e criar a campanha. O próximo passo é a criação das campanhas estratégicas, né? Essa parte que não poderia faltar é criar as campanhas. E essas campanhas, elas têm que ser planejadas e alinhadas de acordo com o interesse do seu público-alvo. Quando você pega e você cria as campanhas em cima do seu público-alvo, você vai definir qual que é o objetivo
de campanha que você quer. Ah, eu quero vender, eu quero gerar mensagem, eu quero gerar curtida. Então isso vai fazer com que você tenha resultado, você definir quais são os objetivos claros da sua campanha. Porque tem muita gente que quer vender e os objetivos de tráfego, a gente vai estar vendo mais na frente que não é o necessário. A gente vai estar vendo depois, a gente vai estar vendo mais para frente que não é o certo a estar fazendo. Então, primeiro você precisa ter esses objetivos claros, toda a estratégia definida para você estar tendo um bom resultado. O próximo passo é a execução e monitoramento. Você precisa fazer uma execução cuidadosa, ou seja, prestar atenção nos mínimos detalhes, porque querendo ou não, quando a gente está começando, a gente acaba fazendo alguma coisa errada, até depois que a gente está mais experiente. E a gente tem confiança, a gente acha que a gente não vai fazer coisa mais errada e acaba fazendo alguma coisa errada. Então, sempre que eu subo uma campanha, assim que eu acabei, finalizei, eu volto e analiso aquela campanha para ver se eu fiz da maneira que eu queria fazer. E sempre também fazer um monitoramento constante das suas campanhas. Isso vai permitir com que você consiga estar atingindo seus objetivos. E é sempre importante você fazer esses ajustes, gente, na hora certa. Eu vejo muitas pessoas quando estão começando, elas querem tanto fazer esse monitoramento porque acham que, se eu estou investindo dinheiro e eu não monitorar aqui minhas campanhas, eu vou perder dinheiro. Só que o Facebook, ele precisa de um tempo, ele precisa entregar esse anúncio para as pessoas, para ele ver que tipo de pessoa dentro do seu público-alvo gosta mais daquele anúncio. Então o Facebook, ele precisa entregar esse anúncio. Você não precisa mexer no anúncio no primeiro dia, no segundo dia, a partir do terceiro dia ali que você vai começar a fazer as otimizações, tá? Você vai fazer um monitoramento para você acompanhar, é claro, mas você vai deixar o Facebook entregar aquilo para você conseguir ver que tipo de pessoa que está entregando, o que precisa melhorar para você começar a fazer a otimização. O sexto passo é a liderança de pensamento, que é você se posicionar como autoridade no mercado. Quando você se posiciona como uma autoridade, isso te gera mais credibilidade e atrai mais clientes para você. Então sempre busca compartilhar o seu conhecimento. Tá subindo um anúncio ali, teve um insight, vai lá e posta no Instagram. Por quê? Você sempre produzindo conteúdo, isso vai gerar mais confiança no seu trabalho. Outra coisa também, participar de eventos. Quando você participa de evento e você está junto com pessoas que estão buscando aquela mesma coisa que você, por exemplo, você é um gestor de tráfego, e no evento do pai do tráfego, e no evento do Pedro Sobral, e no evento de marketing digital, você vai conseguir estar perto de pessoas que têm essa mesma frequência que você, fazer network. Isso é muito importante para estar alavancando o seu resultado. E o último passo é a melhoria contínua. Isso vai garantir que os seus anúncios se mantenham eficazes e relevantes, porque a otimização ela é sempre importante para você entender qual anúncio que está funcionando melhor, qual público está funcionando melhor. Por isso que é importante você seguir o método Marcelo, porque você vai entender isso tudo bem detalhado, para na hora que você chegar na parte de otimização, que é o último passo, você sabe, o meu público é homem e mulher. Quando você for fazer o anúncio, você vai ver que está funcionando melhor para homem, para mulher. O meu público, ele tem de 25 a 55 anos. Quando você for fazer o anúncio, você consegue ver lá qual idade ali que está performando melhor. Vai fazer anúncio em imagem e anúncio em vídeo. O anúncio em vídeo está funcionando melhor do que o em imagem. Isso vai fazer com que o seu retorno sobre investimento, que é o ROI, seja positivo, porque você já tem o que você precisa, porque você já analisou concorrente, porque você já sabe que funciona no mercado, e agora você tem os dados da sua campanha para você conseguir analisar aquilo, fazer sempre teste AB também, que é testar, igual eu já falei, testar coisas diferentes para você conseguir estar colhendo o resultado que você espera. Gente, esse método Marcelo, eu vou estar deixando aqui abaixo um material onde eu vou escrever praticamente as coisas que eu listei aqui nesse vídeo, para você pegar esse material, baixar ele e você ter aí com você, para você estar seguindo esse passo a passo. Porque não adianta nada eu também chegar e falar aqui, você não vai conseguir decorar esse passo a passo detalhado. Vou criar esse material bem elaborado e vou deixar aqui embaixo para você estar baixando esse material. Então é isso e nos vemos na próxima aula.